Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Então vamos ler juntos o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, certo? Até o versículo 21. Glória a Deus. Cantor Edith, Valdemar entrou, está entrando agora nosso irmão Tony, entrou nossa irmã Vilma. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 3:14. Glória a Jesus. 8 e 24. A gente vai até, se Deus quiser, 8:55, 8:56. Amém. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o começo da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Jesus falando. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Amém, meus irmãos? Percebam todos como Jesus se apresenta para essa igreja de Laodiceia. Ele se apresenta como o Amém, a fiel e verdadeira testemunha. Steve Lawson, quando escreve o livro Alerta Final, é um pastor americano muito conceituado e que traz muito conhecimento concernente à história da igreja. Ele disse que essa apresentação de Jesus reflete aquele que tem a verdade absoluta, aquele que é a própria verdade, aquele que quando fala não pode ser questionado, porque ele é a própria palavra de Deus. Aquele que quando fala, o homem fica emudecido, porque não tem contra-argumento para rebater a sua palavra. Quando Jesus diz que ele é o Amém, ele está dizendo que com ele não tem verdade relativa. Com ele não tem, depende do contexto, depende do momento, depende da geração, depende em que época você está vivendo, depende em que lugar você mora, não. A verdade de Jesus é absoluta. A verdade de Jesus vai de geração a geração. Aquele que diz que a porta é estreita há 2000 anos, a porta continua sendo estreita hoje. A verdade dele é absoluta. Ninguém pode contestar o que ele fala, ninguém pode rebater, ninguém pode desmentir, porque ele é a própria verdade. Para essa igreja que se diz rica, para essa igreja que se diz próspera, para essa igreja que se diz abençoada, abastada de tudo, é para essa igreja que Jesus diz: eu sou a verdade absoluta. A verdade não está com o homem, a verdade não está na filosofia, a verdade não está no mundo, a verdade está com a própria sabedoria, que é a palavra de Deus. A verdade está em Cristo. Ele disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Aqui ele se apresenta como a verdade personificada, não como uma verdade, mas como a própria verdade. E aquele que a própria verdade vai começar a dar o diagnóstico para essa igreja. Repetindo um tema, que é o crente indefinido, orgulhoso e sem consciência de pecado. E quando eu leio o versículo 15, nós temos aqui já uma ideia do estado espiritual dessa igreja, do estado espiritual desse crente. Quando lemos o versículo 15, a parte B, Jesus vai revelar um desejo que ele anela e vê em cada cristão, um desejo que ele anela vê em cada crente. Com esse desejo, ele diz: eu gostaria que fosses frio ou quente. Eu gostaria que fosses, revela o desejo de Jesus, o que ele quer ver na igreja, o que ele quer ver em nós. Qual é o desejo de Cristo? Quando ele olha para cada um de nós, cristãos, que professa o seu nome, que declara que é crente, o que é que Jesus gostaria de ver em nós? Ele diz: eu gostaria que fosses frio ou quente. Aqui Jesus começa a revelar uma coisa muito importante. Jesus quer crentes definidos. Jesus não quer crentes indefinidos. Ou seja, ele está dizendo para essa igreja: você não é frio, nem é quente. E eu gostaria que você se definisse. Se você fosse frio ou quente. Jesus está fazendo aqui uma alusão com o fato que acontecia na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, para quem não sabe, ela recebia água de duas fontes: a água quente de Herápolis e a água fria de Colossos. Quando Jesus fala de frio ou quente, o povo está entendendo muito bem o que ele está dizendo. Porque a cidade de Laodiceia tinha uma água morna, porque ela recebia água de duas fontes. Não era de uma fonte só. Ela recebia água fria de Herápolis e recebia água quente de Colossos. Então, quando os viajantes chegavam nessa cidade para beber água, não conseguia, causava náusea, porque essa cidade recebia água de duas fontes. Então, Jesus está se aproveitando desse fato para dizer para essa igreja que esse era o estado espiritual de Laodiceia. Laodiceia era um tipo de igreja que bebia água de duas fontes. De duas fontes. E no reino de Deus, você não pode beber água de duas fontes. Ou é da fonte de cima, ou é do céu, ou é da terra. Jesus não aceita um crente que bebe água de duas fontes. Água de baixo e água de cima. Não. Não, ele não aceita. Ele está dizendo: eu gostaria que você fosse definido. Eu gostaria que você buscasse as coisas de cima só. Não que você tivesse na indefinição. Eu não sei se você é frio nem quente. Aí ele vai dar uma definição mais forte. Ele vai dizer no 16, é um diagnóstico de Jesus, viu, irmãos? Aleluia, é um diagnóstico de Jesus. Cantora Jéssica, Deus abençoe. Glória a Deus. É um diagnóstico de Jesus, não é uma opinião. Quem tem opinião é homem. Ele está dizendo: assim como tu és morno. Pronto. Aqui está a primeira definição de Jesus para os crentes laodicenses. Vocês são indefinidos para mim, e crente indefinido para mim está no estado espiritual crítico. Tiago, o que significa o crente indefinido? O crente indefinido, geralmente, ele congrega na igreja da mistura. Tá? O crente indefinido geralmente congrega na igreja da mistura. E o que é a igreja da mistura? É a igreja do crente mundano. Tá? Ele não é crente integral. Ele não é crente totalmente crente. Ele é crente, mas é crente mundano. É uma mistura. A gente está vivendo essa época. Você tem um crente mundano, você tem o ministro político. Não, nessa igreja não cabe só uma coisa. Não é pouco ser ministro. Não basta ser ministro de Deus, tem que ser ministro também do homem. Então você tem o ministro político, você tem a igreja mercado. Ela não é igreja no sentido de casa de Deus. Ela é igreja e mercado ao mesmo tempo. Tá? Essa igreja aqui também é a igreja do louvor funk, não é? É a mistura. É a música do jeito que o povo gosta. Então,
O camarada não foi liberto ali, ele gosta daquelas músicas pancada, do pagode, do forró. Então, vai fazer um culto, não é? Pro apetite do povo. Essa é a igreja da mistura. E Jesus está dizendo, igreja da mistura, eu não aprovo. O que é a igreja da mistura? Cantora Raquel Guerra que está comigo, irmã Jailma, é a igreja que o que você vê no mundo, você vê na igreja. Então você tem a igreja da mistura aí. Não tem nada de diferente. Por quê, Tiago? Porque se você olhar para Laodiceia, Laodiceia é tipicamente a igreja que parece com a cidade. Quando Jesus vai se utilizar dos termos de mornidão, dos termos de colocar colírio no olho, dos termos de usar veste, tudo isso tinha na cidade de Laodiceia. Laodiceia era conhecida pelo seu poder bancário, Laodiceia era conhecida pelas suas empresas de colírio, Laodiceia era conhecida pela sua água morna. Então, você vê que Jesus vai juntando tudo para mostrar que é uma igreja que parece com a cidade, uma igreja que parece com o mundo. Essa igreja de Laodiceia. O que é Laodiceia? A igreja que parece com o mundo. Não é a igreja que parece com Cristo, não é a igreja que parece com a igreja da Jerusalém de cima. É a igreja que parece com o mundo, é a igreja que se conforma com o mundo, que se adapta com o mundo. Entendeu? É a igreja da mistura. E para essa igreja, Jesus está dizendo, vocês são indefinidos. Eu quero que vocês se definam. Eu quero que vocês se definam. Ou é Deus ou é mundo. Não é? Foi o que Deus levantou Elias para fazer lá no Monte Carmelo. Porque o povo estava numa mistura tão grande que o povo chamava Baal de Senhor. E aí tinha aquela confusão. Não é? Deus é Senhor, Baal é Senhor. E ali Deus vai usar Elias para mostrar que só o Senhor é Deus. Só Jeová é Deus. Então, o estado espiritual dessa igreja é de indefinição. Aleluia. Você conhece alguém assim? Crente indefinido? Aleluia. Glória a Deus. Tá usando essa roupa por quê, irmão? Porque tá na moda. E crente celestiano segue moda do mundo, rapaz? Hein? Tá ouvindo essa música por quê, irmão? Porque tá na moda. Você não segue a moda do mundo, você não segue os rudimentos do mundo, você não segue o espírito do mundo, você segue a Cristo, você segue os passos de Jesus. Meu irmão, tudo que é do mundo é contrário ao reino de Deus. Por isso que o Sermão da Montanha é um sermão da contracultura. Tudo aquilo que o mundo diz que é bonito, Jesus vai dizer que é feio. Tudo aquilo que o mundo diz que é prazeroso, Jesus vai dizer que é maldito, porque não há comunhão entre Deus e o mundo. Essa igreja, tá certo? É o crente que ele não sai da igreja, não. Ninguém tira ele da igreja, não. Mas também não tirou o mundo do coração. Tem que fazer uma cirurgia nesse coração para tirar o Egito do coração, porque lembrando que para Deus não foi mais difícil tirar o povo do Egito. Para Deus foi mais difícil tirar o Egito do coração do povo. Essa é a questão. Então, no versículo 15 e 16, você tem a igreja da mistura com crentes indefinidos. E esse estado espiritual é perigoso porque Jesus vai dizer assim, ó, já que você não é um crente definido, eu vou vomitar você da minha boca. Ah, meu irmão, aleluia. Eita, glória, de Joilza, irmã Genilde. Glória a Deus. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Você sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo aqui, ó, eu não comungo com esses crentes indefinidos, não. Não tenho comunhão com eles, não. Eu não aceito esse culto de vocês, crente indefinido, não. Jesus não engole. Ele tá usando de ilustração. Assim como o povo não bebia água morna, eu também não aceito esse culto de vocês. Eu não estou ouvindo essa oração hipócrita. Eu não estou recebendo essa música que parece mais com as coisas lá de fora do que as coisas celestial. Meu irmão, você já imaginou? Jesus sentindo náusea? Jesus enojado. Jesus enojado do comportamento espiritual dessa igreja. Está aqui no texto. Vomitar, está dando ânsia de vômito. Aleluia.
Tá deixando... Isso aqui, irmãos, isso aqui é um estado espiritual crítico, terrível. E todo estudioso de escatologia fala que nós estamos vivendo a época entre Filadélfia e Laodiceia. Pode ler os estudiosos de escatologia, qualquer um aí. Pode ler manual de escatologia, pode ler Steve Lawson, pode ler Stanley Orton, qualquer um que escreve escatologia fala isso. Estamos na época de Laodiceia. Viu? Só que não parou aí não. No 17, tá? Circula aí o 15:16, crente indefinido da igreja da mistura. Viu? Aleluia. Versículo 17 agora, vamos para o crente orgulhoso. Tá tudo dentro dessa igreja, viu, irmãos? O indefinido agora é orgulhoso, ó. Ó o orgulhoso agora, 17. Porque tu dizes? Tá? Porque tu dizes? É o que, Tiago? A opinião sobre si mesmo baseado no amor próprio e no auto-engano. Porque tu dizes? É a pessoa que tem opinião própria baseado no amor próprio e no auto-engano. É a pessoa que diz assim, não, eu tô bem. Eu tô bem. Ela tem opinião de si, eu tô bem. E a vida espiritual tá bem. Quando você fala assim, quer ver? Você fala assim, irmão, como é que tá? Aí ele diz assim, bom, eu tenho um carro na garagem como o ímpio tem, eu tenho uma família como o ímpio tem, e eu tenho um bom emprego e tal, e tal. Sempre comparando, tá vendo? É uma igreja parecida com a cidade, sempre se compara com as coisas material, mas não tem nada a ver com vida espiritual. Vida espiritual não se baseia em opinião, mas diagnóstico de Jesus. É Jesus que tem que falar. Quando Jesus falou da vida espiritual de Natanael, quando Natanael estava debaixo da figueira, Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita e que não há falsidade. Jesus pode falar isso de nós? Jesus pode falar o que ele disse de João Batista em João 5,35? Ele é uma candeia que arde e ilumina. Isso é vida espiritual. Comunhão com Deus. Porque tu dizes, é a pessoa que vive no auto-engano. Eu acho que estou bem. E Jesus falou o quê? Eu acho que eu vou para o céu. E Jesus, não, a sua opinião não tem peso. Não é a opinião, não é a sua opinião, é o que Jesus diz. Teve uma irmã, eu me esqueci o nome dela, e ela percebeu que a vida espiritual dela não estava boa, irmão, lá do interior da Bahia, sabe o que ela fez? Ela fez 6 meses de uma campanha de oração e jejum, para Jesus mostrar como é que estava a vida espiritual dela. E Jesus mostrou como é que estava a vida espiritual dela. E sabe o que Jesus mostrou? Que ela não ia para o céu porque ela era racista. Olha só, irmãos. A mulher ia perder o céu porque ela tinha preconceito. Ela era racista. Mas ela foi sincera, ela orou. E Jesus mostrou a alma dela. Você tem que falar com Jesus para mostrar a sua alma. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas ele diz assim, porque tu dizes, eu sou rico. Sempre eu na frente. E cheio de bens. Não tenho necessidade de nada. Por que o crente de Laodiceia está falando assim? Porque a igreja de Laodiceia comparava a sua vida com o povo da cidade. Então, quando os crentes de Laodiceia, Janice, Michele, olhar o povo da cidade e dizer assim, não estou perdendo nada com eles. Só que vida cristã não é comparar a sua vida com uma pessoa que não conhece a Deus ou com uma pessoa, o seu vizinho. Vida cristã é você comparar a sua vida com as moradas eternas. Se você está em condições de ir para o céu. Se você está parecido com Jesus. E esse povo está dizendo que é rico. Está dizendo que tem tudo. E para piorar, além de ele ser indefinido e orgulhoso, a parte B diz assim, e não sabes que és. Você sabe o que é isso aqui e não sabe que és? Além de ser, por isso que o tema é crente indefinido, orgulhoso e não tem consciência de pecado. Eles não sabiam, eles não tinham consciência o que, Tiago? Que eram desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu irmão, o estado espiritual dessa igreja é terrível, é a pior de todas.
É a pior do que Éfeso, que era fria. É pior do que a de Pérgamo, que era uma igreja contaminada pelas heresias. É pior do que a Tiatira, que era uma igreja contaminada pelo misticismo. É pior do que a de Sardes, que era a igreja do formalismo e da morte espiritual. Essa igreja aqui é dos crentes indefinidos, orgulhoso e que não tem consciência de pecado, que isso é terrível. Não ter consciência de pecado é alguém que acha que está dentro do céu e não está. Eu sempre digo isso, irmãos. Estar perto do céu não quer dizer estar dentro. Claro que quem está na igreja, entre aspas, está perto do céu, porque está ouvindo a palavra, está no ambiente cristão. Mas tem muita gente que está distante do céu dentro da igreja. E Jesus vai dar o diagnóstico dessa igreja. Você está dizendo que é o quê? Que é rico? Para mim, vocês são pobres. Porque Jesus não está falando aqui de coisa material, está falando de vida espiritual. Aleluia. Vocês estão dizendo que não tem falta de nada? Para mim, vocês são miseráveis. E aí, sabe que Jesus é bom. Irmão, Jesus é bom. Ó, essa igreja tem um estado espiritual terrível, mas a Bíblia diz que Jesus amava. A todos quanto amo, eu repreendo e castigo. E aí ele vai dar um conselho, ó. Vou dar um conselho para vocês. Versículo 18. Crente indefinido, orgulhoso, que não tem consciência de pecado, eu vou dar um conselho para vocês, ó. Aconselho-te comprar de mim. Olha só, irmão, 18 no 18. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. Sabe o que ele está dizendo? Seja como o crente de Esmirna, porque em Esmirna ele vai dizer, quem assistiu Esmirna sabe, Apocalipse 2:9, tu és rica. Aleluia. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo aqui para o crente de Laodiceia? Enquanto você está olhando para o mundo, compare a sua vida com o crente Esmirna, que é o crente fiel. Meu irmão, você tem que olhar para a gente espiritual, para você acompanhar o ritmo. Paulo disse, sede meus imitadores. Jesus está dizendo, vocês estão dizendo que é rico. Rico é Esmirna, que é fiel na perseguição, que me glorifica no sofrimento. Compre ouro provado no fogo, para que tu sejas rico. Ele está falando da riqueza espiritual que Esmirna tinha e Laodiceia não tinha. Aleluia. E o que é se comprar, Tiago? O que é se comprar aqui? É você ir no trono da graça, meu irmão, e pedir em oração. Porque tudo que está faltando na sua vida, nós não estamos diante do trono do juízo, não, rapaz. Estamos diante o trono da graça vai mudar em trono de juízo depois que a graça acabar, que o Espírito Santo subir para a igreja. Estamos ainda diante do trono da graça. Você pode pedir a ele ouro, que é a fé preciosa. Ele está dizendo, ô Laodiceia, você precisa ter a fé do crente de Esmirna, que me serve na prova. Não tem nada de material, mas eles têm um tesouro dentro deles, que é o meu evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que vai tomar um susto, viu, irmão? Porque os crentes Esmirna, que são os debochados, os crentes Esmirna, que são os desprezados, né? Que os crentes, muitas vezes até faz crente carnal, que faz chacota, são esses crentes que estão bem com Deus, viu? E eu vou dizer com os irmãos, é os crentes que chama de fanático e quadrado que vai subir. Meu irmão. É os crentes taxados de louco pro mundo que vai subir, não é os crentes normal, não. Crente normal não vai subir, não, meu irmão. Aí subiu os crentes Esmirna. Compre ouro provado no fogo, que é a fé preciosa. A fé preciosa. O que mais? Compre veste branca para cobrir a sua nudez. Eu vou ter que falar isso aqui. O que é veste branca na Bíblia, irmão, se não santidade? Sabe o que Jesus está dizendo? O que cobre a nudez na Bíblia é vergonha. O que cobre as vergonhas da igreja é santidade. Sem santidade, a igreja vai continuar passando na televisão, como a gente está vendo.
Ó, como a gente está vendo, pastor sendo chamado de ladrão, pastor assassinado. Sabe o que é isso aí? A nudez da igreja sendo mostrada, porque está faltando santidade. Jesus está dizendo, compre, peça a minha santidade, receba. Sabe o que é isso aqui? Apocalipse 3:4 fala que tinha um remanescente de Sardes que andava de branco. Seja como um remanescente de Sardes que anda de branco. Meu irmão, por que está tendo tanto escândalo? Porque a nudez da igreja está aparecendo, porque está faltando santidade na igreja. Grave isso. Sem santidade, a corrupção vai aumentar. Vai aparecer mais escândalo na igreja. A igreja sempre teve problema, mas nunca se mostrou tanto a nudez da igreja como agora. Tantas vergonhas da igreja porque está faltando santidade. Deus está permitindo para mostrar. Falta santidade. Na falta santidade, igreja e mundo é tudo a mesma coisa. É a santidade que nos diferencia do mundo. Sem santidade, é crente mundano, é ministro político. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, o povo disse, veio um profeta entre nós. E aí o povo se empolgou e disse, vamos fazer dele rei. Jesus disse, opa, profeta tá bom. Profeta tá bom, não precisa me dar cargo político, rei é cargo político, profeta é cargo religioso. Jesus está dizendo, eu não troco, minha missão espiritual por algo carnal. A igreja está se misturando com o mundo e por isso está aparecendo as vergonhas. E Jesus está dizendo, compre santidade que eu tenho para te dar. Santidade, fé e o quê? Colírio, que é a visão espiritual. Porque a igreja que não tem visão espiritual perde a visão do trono, perde a visão do céu, perde a visão da santidade, perde a visão das moradas da terra. Está dizendo, compre colírio. Você precisa de visão espiritual. Eu vou te dar visão de águia. Eu vou te mostrar que isso aqui é tudo fantasia, tudo isso aqui passa. A vida é como um vapor de fumaça. E eu vou te mostrar o que é a vitória de verdade, o que é a glória de verdade, que é a cidade santa que eu estou preparando, que João viu. João descreve a glória do paraíso, mas muito maior do que a glória do paraíso é a glória da cidade santa que ele conta em Apocalipse 21 e 22. Meu irmão, aleluia, glória ao nome do Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor, porque ele tem preparado coisas grandes. E esse é o conselho que Jesus está dando. É o conselho de Jesus. É o conselho de Jesus. E quando ele dá esse conselho, agora ele vai liberar duas promessas. Eu estou terminando a mensagem agora. Ele vai liberar duas promessas para essa igreja. Primeira, versículo 20. Está comigo aí? Amém. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Aqui está a primeira promessa, mas tem uma condição. A condição é para as duas promessas. As duas promessas falam de riqueza espiritual. Cear com Jesus e estar no trono com ele. É maravilha. É coisa grande. É como se ele dissesse, troque a glória do mundo, porque eu vou te dar a glória de Deus. Renuncie à glória dos homens, que você vai receber a glória de Deus. Agora, tem uma condição aqui, meu irmão. Para cear com Jesus, e essa ceia aqui fala de um banquete que ele vai dar para a sua alma. Um banquete maravilhoso, lindo. Ele vai te levar para a sala do banquete. Aleluia. Sua mente vai ser convencida. Sua vontade vai ser subjugada. Suas emoções vai ser equilibrada. É isso que ele faz na alma do crente. Glória a Deus. Seu entendimento vai ser iluminado. Seus impulsos vão ser refreados. Glória a Deus. Como assim, Tiago? Ele está dizendo, se você abrir a porta, essa é a condição. Ele não diz assim, se você ouvir a minha voz, você vai cear comigo e vai se me assentar no meu trono, não. Porque tem gente que ouve com o ouvido, mas não abre a porta do coração da alma. Então, ouvir e não abrir a porta não faz efeito. Você precisa deixar Jesus acessar a sua alma
para que você possa cear com ele. Como assim, Tiago? Eu vou lhe explicar. Ele está fazendo ilustração aqui. Você entende que você é casa de Deus. Lembra que você é casa de Deus? Por isso que ele está fazendo ilustração da porta. Se você abrir a porta é a porta do seu coração, da sua alma, é dentro de você. Tá? Ele está dizendo, se você abrir a porta, só que tem uma coisa. Quando você lê Hebreus 3, você percebe o seguinte: nós somos casa de Deus e Jesus é o construtor, é o comprador e o morador. Lê Hebreus 3, você vai ver isso. Jesus é o que constrói a casa, Jesus é o que compra a casa e Jesus é o que mora na casa. E é interessante você ler esse texto, porque o texto diz que aquele que comprou a casa e que mora na casa não pode entrar nela. Como assim? Como é que o dono da casa não pode entrar? Jesus está dizendo para a casa que ele é o dono. Abra a porta. Vocês estão aí me ouvindo? Quem está aí comigo? Você já pensou nisso, irmão? Como é que você é o dono da casa e você não pode entrar na casa que você é o dono? Porque Jesus é o dono da casa pelo Espírito Santo que está em nós. Jesus é o dono da casa. Ele é o comprador, ele nos comprou com seu sangue. Como assim Jesus não tem acesso à nossa alma? Como assim Jesus não participa das nossas decisões, da nossa vida? Ele está dizendo, abra a porta. Você só está ouvindo o que eu estou falando, mas você não deixa. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes tem gente, eu vou falar o que Jesus está mandando. Tem gente que não abre a porta para o dono da casa porque quem está morando é um estranho. É um estranho que está morando. São coisas estranhas do mundo que está morando dentro da casa. E isso é injusto, porque foi ele que edificou a casa, foi ele que comprou. Ele é o morador, ele tem o direito de acessar a casa por inteiro. Você tem que deixar ele liderar a casa. Deixar ele arrumar a casa. Ajeitar a bagunça. Tem gente que não quer abrir a porta porque sabe que a casa está bagunçada e aí está com vergonhinha. É melhor você passar vergonha com Jesus, só você e ele, do que as suas vergonhas ser mostradas lá fora, meu irmão. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Se você abrir a porta da sua alma, o homem não foi feito para viver sozinho. Viu? Você precisa deixar ele acessar a sua alma. Sua alma está confusa, está bagunçada. Ele é o doutor, ele sabe organizar a alma de qualquer um. Não importa a turbulência da tua alma. Você é uma alma que tem corpo e espírito. Você não sabia disso, não? Você não é um espírito que tem alma e corpo, porque você não é anjo. Quem é espírito é anjo. Você é uma alma que tem corpo e espírito e você precisa prestigiar a alma, que é a parte de dentro. Você está prestigiando muito a parte de fora e a parte de dentro. Você tem que cuidar da sua alma, mas você não sabe cuidar da sua alma. Tem que chamar o dono da casa, o morador, para ele ajeitar a casa, irmão. Na parte de dentro. Porque Hebreus fala que a glória não tem que ser da casa, mas de quem edificou a casa. A casa só é bonita e arrumada por causa do morador. Então Jesus está dizendo, abra a porta para eu cear com você. Abra a porta para você ver a minha glória, para você ver o que você nunca viu. Para você ver a beleza da minha glória, ô irmão. E ele vai dizer para essa igreja, olha, se você renunciar ao trono do mundo como Moisés renunciou ao trono do Egito, eu vou te dar o direito de você se sentar comigo no meu trono. Tudo que Lúcifer sempre quis foi se assentar no trono ao lado do Altíssimo. Está lá em Isaías 14, fala. Ele queria se assentar, ser semelhante ao Altíssimo. E Jesus tá pegando esse sonho de Lúcifer e tá colocando da igreja. Eu vou dar esse direito a vocês. Se vocês renunciarem o trono do Egito, irmão, vale a pena. Renuncie o trono do Egito, os tesouros do Egito, porque Deus tem preparado grandes coisas para nós. O tempo não cabe para a gente continuar, porque eu quero deixar essa mensagem no feed. Aleluia. Glória a Jesus. Saia da indefinição.
Em nome de Jesus, se você é um crente orgulhoso, diga: Senhor, esmaga a minha vontade no Getsêmani, subjuga a minha vontade. Eu não quero ser um crente orgulhoso, do coração gordo. Eu quero ser um crente quebrantado. Eu quero ter um crente que tem consciência de pecado, para que eu possa me humilhar na tua presença, porque senão, aleluia, como é que você vai ter quebrantamento se a alma está seca? A alma seca não chora, a alma seca não se quebranta. Quem não tem consciência de pecado diante de Deus vai estar sempre julgando os outros, porque ele não vê o quanto a sua alma está suja e precisa de limpeza. Mas Jesus está dizendo: abra a porta, porque eu quero cear contigo, aleluia, e eu quero que você esteja no meu trono comigo. Amém, irmãos?